Marcos capítulo 10, versículo 46, está dizendo assim, olha: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, e Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, ou seja, a mendigar. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ordenava que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então parou e mandou trazer o cego. E Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver de novo, eu quero ver novamente. O Senhor Jesus impôs as mãos sobre os seus olhos e disse: então veja, a tua fé te salvou. A história desse homem é uma história que muda a nossa história, porque Jesus, ele faz parte da história. Eu quero dizer para você, nós não estamos aqui trazendo uma palavra de autoajuda, mas estamos trazendo aqui uma palavra da ajuda do alto. Não é de autoajuda, mas é da ajuda do alto, porque vem do alto. Bartimeu, ele precisava enxergar. Você vê que Bartimeu não pediu para Jesus uma esmola. Ele não pediu para Jesus uma cesta básica. Ele não pediu para Jesus uma sacola cheia de roupa. Ele queria voltar a enxergar. O seu pai, diz a história, o Timeu, que era o pai de Bartimeu, ele foi morto. O Império Romano agora vazaram seus olhos, os olhos de Bartimeu, e colocaram ele à beira do caminho a mendigar, para deixar como exemplo naquele estado de miséria que ele estava. Eu quero dizer para você que o estado de Bartimeu era muito sofrido. Perdeu tudo, perdeu o pai, perdeu as finanças, perdeu os amigos, mas ele não perdeu a alegria, a vontade de viver, não perdeu a esperança, não perdeu. Sabe por quê? Porque ele sabia, dentro dele existia algo sobrenatural chamado fé. Não fé nos homens, mas no Senhor. Não tenho dúvida nenhuma que Bartimeu, outrora ele já tinha participado de algum culto, de algumas maravilhas que Jesus fez ali, ele participou, de alguma palavra que o Senhor Jesus pregou. Não tenho dúvida que Bartimeu certamente foi evangelizado. Você vê isso mais na frente, porque naquela grande multidão, a Bíblia diz que Bartimeu estava, meus amados irmãos, ali à beira do caminho mendigando, com aquela capa ali. Aquela capa era o que ele tinha de mais precioso, humanamente falando, era aquela capa. Mas Bartimeu, quando ouviu aquele barulho, aquele tropel, diz a palavra, aquele fluxo, aquele barulho, a Bíblia diz que ele perguntou o que era aquilo, e alguém disse: olha, é porque Jesus o Nazareno está passando. Meus irmãos, quando falou Jesus, creio eu que aonde não tinha olho, agora os olhos espirituais começaram a brilhar, porque é o nome que traz esperança, Jesus. É o nome que traz alegria, Jesus. É o nome que traz alívio. É o nome que tira a dor, que arranca toda potestade e tristeza. É o nome Jesus. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser libertos. Mas o nome é Jesus. E a você que está ouvindo essa palavra nesta hora, o Senhor Jesus está indo de encontro à tua vida.
Bartimeu não estava vendo o Senhor porque ele era cego. Nós também não estamos vendo o Senhor, nós não somos cegos, mas nós não podemos ver ele é espírito, mas ele é verdade. Bartimeu não estava vendo, mas estava sentindo. Assim também nesta hora, nós podemos sentir a presença dele, nós podemos sentir a sua graça. Você não está vendo Jesus, eu não estou vendo ele, mas nós sentimos a presença viva desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus tremendo, desse Deus que faz milagre acontecer. E aí Bartimeu começou a gritar, e gritava, não era só com a garganta, mas aquele grito da alma dele chegou a incomodar algumas pessoas, podemos dizer assim, porque quando a pessoa não tem um entendimento, ele pensa que isso é incômodo. Era aquele grito que saiu da alma de Bartimeu. Ele sabia que aquela oportunidade poderia ser a única e poderia ser a última. Então o que eu estava dizendo no culto anterior, que tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente consegue adquirir de volta, mas tem coisas que a gente não pode perder a oportunidade, desde que seja uma coisa lícita, desde que seja uma coisa honesta, desde que seja uma coisa que não venha a nos prejudicar e nem fazer mal ao próximo. Então tem oportunidades que você tem que segurar, e principalmente quando é concernente à presença de Deus. Nós vemos agora Bartimeu gritando, e chega alguém da multidão, não se sabe se foi alguém da multidão ou algum discípulo do Senhor, mas disse: cale a boca, porque o mestre não vai te ouvir. Você sabe que na sociedade, a pessoa pobre financeiramente falando, não tem vez. A Bíblia diz em Provérbios que o rico tem muitos amigos, mas o simples, o pobre, ele é desprezado até pelo seu amigo, pelo seu vizinho. Então você vê que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde o dinheiro fala alto, onde a posição social financeira fala mais alto. Se você chega em algum lugar, não é todos os lugares, é lógico que não, mas em boa parte, quando você chega em algum lugar, quero dizer para você que muitas vezes, quando você chega em algum lugar, conforme o jeito que você está vestido, tem pessoas que mal te atendem, tem pessoas que mal faz caso de você. Às vezes, se você está com um chinelinho no dedo, com a roupinha simples, às vezes até com o cabelo esfarrapado, sem pentear, às vezes tem pessoas que dão uma olhada assim, meio de banda, né? Às vezes não faz muito caso. Você sabe que esse mundo podre, esse mundo cheio de podridão, não estou dizendo que são todos, entenda, tem pessoas que não olham isso, tem pessoas que você chega em algum estabelecimento e te trata tão bem, que muitas vezes você nem quer levar aquela mercadoria, talvez você foi só ter uma informação, mas às vezes a pessoa te trata tão bem que você fica sem graça de sair e não comprar alguma coisa. Mas você sabe que o mundo hoje, você vale o que você tem. Se você tem, você vale. Se você tem, você não vale. Mas Jesus não é assim. O Senhor Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que o Senhor Jesus parou. Ele parou. E aí o que acontece? O que acontece é que quando Jesus parou, alguém veio para chamar o cego. Interessante, né? Interessante. Que alguém queria calar o cego, mas agora alguém vem buscar o cego. E olha só, que aquela pessoa que tentou parar o cego estava na multidão, estava ali próximo, estava bem perto. E eu quero dizer para você nessa hora, quem sabe tem pessoas querendo te calar, tem pessoas querendo te parar, tem pessoas querendo amordaçar a tua boca, vendar os seus olhos, e muitas vezes são pessoas próximas que você nem imaginaria, e são pessoas que estão próximas, às vezes até alguém da família, às vezes até alguém da tua casa, quem sabe pode ser até o esposo, a esposa, um filho, uma filha, a mãe, o pai, não sei.
mas não deixe de calar. Nessa questão de buscar a presença de Deus, não deixe ninguém te calar. O diabo quer nos calar. Você sabe por que ele quer nos calar? Porque a única porta, a única maneira de nós comunicarmos com Deus é através da oração. Deus tem várias maneiras de falar comigo, com você, mas nós só temos uma maneira de conversar com Deus, que é através do quê? Da oração. Então o seu clamor, o nosso clamor, o inimigo vai tentar calar de todas as maneiras. O que o salmista Davi disse? O salmista Davi disse: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. O que Deus diz em Jeremias 33:3? Clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Então, por isso que o inimigo tenta calar a nossa voz, colocando tristeza, colocando angústia, como diz em Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Então, por isso que o inimigo ele tenta, meus amados irmãos, nos calar, porque quando a gente deixa de orar, a gente começa a ficar fraco, a gente começa a não vigiar mais tanto. Quando a gente deixa de orar, a gente não consegue vigiar como a gente vigiava, a gente não consegue dar lugar para Deus como a gente dava lugar. Então nós temos que orar. O inimigo está lutando de todas as maneiras para tirar a vida de comunhão das pessoas, porque Satanás, irmãos, ele não tem medo, ele não tem medo do seu carro, da sua casa, do seu dinheiro, do seu nome, do seu status. Mas se eu e você, nós formos uma pessoa que busca a Deus, aí sim, aí ele vai tremer na base, porque existe uma bomba atômica, existe algo chamado poder. Atos 1:8, o Senhor Jesus disse para os discípulos: recebereis poder. Essa palavra poder no grego significa dunamis ou dinamis, que significa uma dinamite. O que usa com dinamite? Explosão. Explosão. Então, quando há esse dínamos ou dinamis, esse poder, o inimigo não pode contra as nossas vidas. Então, o que Paulo disse aos Efésios, capítulo 6:10? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os, meus amados irmãos, as coisas dessa terra, mas é contra principados, potestade, dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade. Então nós temos que estar buscando a Deus. E hoje, com essa onda da internet, tecnologia de ponta, como dizem, né? Você sabe que se a gente não vigiar, essa ferramentinha aí que você está me vendo aí, que você está me ouvindo, né? Essa ferramenta que nós estamos usando para fazer essa transmissão, isso aqui muitas vezes tira o tempo da gente. Muitas vezes, irmão, se a gente não vigiar com rede social, o inimigo entra, e aí, meus amados irmãos, aí vai ser uma bagaceira. Está repreendido em nome de Jesus. Você vê que muitas pessoas hoje têm perdido lares, têm perdido famílias, têm perdido casamentos, têm perdido filhos, têm perdido um ente querido por causa de quê? Por causa muitas vezes de falta de vigilância. Então quero dizer para você, o que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar prender por nenhuma delas. Então nós temos que estar buscando, vigiando os nossos ouvidos, vigiando a nossa boca, vigiando os nossos olhos e as nossas mãos. Porque o diabo não vem para brincar, ele sabe que o tempo dele está chegando. Ele sabe que a hora dele está chegando. Então ele está fazendo de tudo para destruir quanto mais pessoas puder,
porque ele sabe que o momento dele está chegando, e ele está repreendido pelo sangue de Jesus. Então Bartimeu, chamaram ele dizendo: tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. Que coisa maravilhosa! Tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, o teu clamor vai chegar até os ouvidos do Senhor. O teu clamor está chegando até o céu. E o Senhor Jesus, então, quando chamaram o cego, sabe o que ele fez? Ele pegou aquela capa e jogou fora. Não precisava mais daquela capa. O que ele tinha de mais precioso antes de Jesus era a capa, porque o seu pai já tinha morrido. Mas agora ele não tinha mais aquela capa, porque o mais precioso agora é Jesus. Como diz aquele hino: precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Então ele jogou aquela capa fora, não queria mais, não precisava mais, ele estava cego. Ele poderia pensar: peraí, vai que Jesus não me cura, vai que o negócio não dá certo, né? Peraí, vou levar a capa, porque se precisar, né? Não, ele já tinha convicção, a certeza. Creio eu que Bartimeu já tinha visto Jesus fazer muitos milagres. Jesus fazer muitos milagres. Muitas vezes nós queremos ir para Jesus, mas queremos levar a capa, queremos levar a vida velha. Pastor, mas eu tenho que levar minha vida velha para Jesus me dar uma vida nova. Sim, mas muitas vezes nós encontramos com Jesus, mas queremos ainda a capa, carregar a capa. Não, joga a capa fora. Joga a capa fora, que representa tudo aquilo que não presta, que representa aquilo que só traz desgraça, sofrimento, tristeza e miséria para a nossa vida espiritual. Irmãos, coloque na tua mente uma coisa: se nós estivermos bem com Deus, todas as coisas vão ser superadas. Se nós estiver alegre, feliz com os céus e Deus conosco, nós vamos vencer batalhas. Mas não adianta nada adquirir tudo aqui na terra e se afastar de Deus, porque a pessoa vai cair numa depressão, numa ansiedade, numa síndrome de pânico terrível, e não vai ter ânimo para nada. Então quer dizer para você, o que adianta ter carro do ano? O que adianta viver de aparência? Muitas vezes nós queremos comprar algo que nós não temos o dinheiro para comprar. Muitas vezes queremos comprar algo que nós não estamos precisando e mostrar para alguém que nem nos conhece. Não é verdade? Você sabe que o mundo é assim, o mundo vive de aparência. Compra uma coisa que não tem dinheiro para comprar e compra aquilo que não precisa para mostrar para uma sociedade que não tem nada a ver com a nossa vida, que está pouco se lixando para nós, e nós queremos muitas vezes impressionar alguém. Irmão, vamos impressionar com a presença de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus quer que nós venhamos a chamar a atenção das pessoas, mas com a presença dEle. A presença de Jesus chamou a atenção de Bartimeu. A presença de Jesus chamou a atenção de Bartimeu. E se a presença de Jesus já não está chamando a sua atenção, é porque você está morto e esqueceu de ser enterrado. Se a presença do Senhor já não faz mais sentido na sua vida, meus irmãos, a coisa está séria. Porque por mais afastado que você tiver, mas tem pessoas que quando ouvem a palavra de Deus tremem na base, sente aquele temor, porque tem pessoas que mesmo afastado, sabe que Deus é Deus, mas pastor, eu não sinto mais nada. Qualquer um de nós passamos por isso, mas nós não podemos viver nessa situação. Temos que cavar, buscar a presença de Deus. Quando a gente vai por uma cisterna, a gente não cava até encontrar a veia da água, e ali a água vai fluindo, a gente vai dando um fundo na cisterna, até chegar a água limpa, chegar a um certo nível. Então, assim como Ezequiel 37, o Senhor deu a visão para Ezequiel, aquela visão Deus mostrou para Ezequiel um anjo. O anjo mediu o rio, ele mediu 1000 braças. O anjo chamou Ezequiel, e ele foi entrando, e a água dava, meus amados irmãos, nos artérios. O anjo mediu mais 1000, e a água dava nos joelhos. E o anjo mediu mais 1000, chamou Ezequiel, a água dava nos lombos. E o anjo chamou Ezequiel, mediu mais 1000 braças, e agora já não podia mais andar, tinha que ser a nado, tinha que nadar. O que quer dizer isso, pastor? Deus não quer que a gente fique na beira da praia.
Deus não quer que a gente fique só com a canela molhada. Ele quer que nós navegamos na presença dEle. Devemos nadar na presença do Espírito Santo. Devemos nos embriagar da presença de Deus. Não com vinho onde há contenda, não com bebida, não com droga onde há contenda e perversidade. Como diz em Efésios 5,18, não embriagueis com vinho onde há contenda, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então vamos sair da beira da praia e vamos entrar em águas profundas. Vamos sair do pé do monte e vamos subir nos montes mais altos. É assim que a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então eu quero dizer para você nesse momento, creia somente. Quando o Senhor Jesus estava de frente ao Bartimeu, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? O que ele diz? Senhor, eu quero ver de novo. Vamos ver de novo. Pastor, mas eu não estou cego, graças a Deus, mas vamos ver de novo. Ver a glória de Deus ser manifestada. Ver a presença de Deus ser manifestada. Ver a unção de Deus vir sobre a nossa vida. Ver a unção de Deus vir sobre a nossa casa. Vir sobre a nossa família. Vir sobre os nossos corações. É a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós somos um lixo. Sem a presença de Deus nós, me desculpe a palavra, sem a presença de Deus nós somos um verme. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, sem a presença de Deus nós não somos nada, mas a presença de Deus, ela traz refrigério para a nossa vida. Eu quero que Deus, que a presença dEle venha sobre a sua vida nesta manhã. Que a presença do Senhor venha sobre a sua casa nesta manhã. Eu peço que o Senhor Jesus visita a tua vida nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Receba a presença do nosso Deus. Receba a presença do poder dos céus nesta manhã. Bartimeu foi alcançado pela presença do Senhor. E o Senhor Jesus também quer que você seja alcançado. Ele quer que a sua família seja alcançada. Ele quer que você seja alcançado pela presença do Espírito Santo. Nós vamos estar fazendo uma oração nesta hora. Que nesse dia, nesta hora, nesse horário que você está me ouvindo, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que venha fazer uma obra poderosa na sua vida, porque Deus é fiel, Deus é poderoso para dar a vitória. Eu peço você agora, quem sabe você se sente à beira do caminho, quem sabe você se sente à beira do caminho, quem sabe você se sente um lixo nessa terra, mas você não é lixo, você é uma pedra preciosa para Deus. Pastor, mas eu não consigo largar do pecado, mas Jesus pode te libertar. Se você pedir com sinceridade, se você pedir com sinceridade da tua alma, o Senhor Jesus, ele disse em João 6, 36 e 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. Então nós vamos estar orando, para todos vocês agora que estão aí, pedindo oração, orando conosco, e eu tenho certeza que nesse dia, mesmo aquelas pessoas que tentaram te calar, vão ver o que Deus fará na sua vida. Vão ver o que Deus fará na sua vida. Então somente seja humilde. É o que eu sempre digo, não precisa pisar em ninguém, não precisa falar mal de ninguém, não precisa humilhar ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém para se promover. Cresça humildemente. Não precisa difamar ninguém. Se alguém tem te difamado, ore para essa pessoa. Não lance a mesma pedra, não se assemelhe a essa pessoa. Não que somos melhor, mas tem que ser diferente. A pessoa me mordeu, eu vou rasgar ele. A pessoa falou mal de mim, eu vou arrebentar ele na rede social. Não precisa disso não, meu irmão. Estão tentando te calar, estão tentando te destruir. É igual rede social, né? Rede social, sempre quando você está fazendo alguma programação, às vezes aparece alguém criticando, às vezes aparece alguém te defamando, falando mal, criticando.
Principalmente quando é programa evangélico, né, irmãos? Principalmente quando é programa evangélico, quando a pessoa vê um pastor, uma pastora, alguém sendo usado por Deus. Às vezes alguém coloca ali uns comentários pervertidos, né? Tem pessoas que xingam os pregadores, difama. Mas, irmãos, não perca tempo batendo boca não, isso é besteira. Você está entendendo? Deixa para lá, deixa para lá. Não perca tempo com isso não. Não dá bola para Satanás não. Continua no propósito com Deus. Continua no propósito. Satanás quer se aparecer, quer dar ibope, está repreendido. Fica firme com o Senhor Deus. Não perca a sua bênção por causa de pessoas invasíveis, por causa de pessoas inodoras, por causa de pessoas, meus amados irmãos, desocupados. Fica firme. Tentaram calar Bartimeu, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então esse é o nosso clamor nesta hora: Jesus, tem misericórdia de nós. Quando ele dizia filho de Davi, mas Jesus não era filho de Deus, mas ele estava falando sobre a linhagem. Jesus, ele diz em Apocalipse que ele é a geração e a raiz de Davi. E Deus tinha feito aliança com Davi, dizendo que sobre o seu trono viria um que se assentaria e o seu trono não teria fim. Estava falando sobre o Messias, o prometido das nações, o rei de Israel. Então nós vamos estar orando nesta hora. Se você puder, coloque a mão sobre a sua cabeça, ou sobre o seu coração. Fique à vontade, não existe limite geográfico para a oração. Vamos orar. Ou posição geográfica, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nesse momento, meu Deus, nós apresentamos a todos os nossos irmãos e ouvintes na Tua presença, meu Deus, que estão conosco nesta hora, clamando, orando, buscando a Tua doce, eterna e bendita presença. Meu Deus querido, nesta hora, Senhor, nós pedimos ao Senhor que venha mover os céus e a terra, quebrando, a Deus, todo o laço do adversário, repreendendo toda a fúria de Satanás, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, vai jogando por terra a doença, a enfermidade, a obra maligna das trevas, que caia por terra, porque o sangue de Jesus tem poder. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso para dar a vitória. Meu Deus e meu Pai, visita também a minha vida, a minha esposa, nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, que a Tua mão poderosa esteja estendida para repreender todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus.